Segundo as Crônicas, segundo o livro de Crônica, 21 e o verso de número... Vamos ler aqui alguns versos. Segundo as Crônicas, 21, verso de número 19 e 20. E aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, não se fez como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi, sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Abra sua Bíblia agora. Veja que está em 2 Timóteo capítulo 2, é o texto áureo de todo o obreiro. Isto porque está numa carta pastoral, e é comum a maioria de nós, quando fala aos obreiros, citar de cor esse texto. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, que diz assim, 2:15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Amados, dentro disso que vamos tratar, que está na sua apostila, interessante, eu, em função do meu ministério, além de pastor de uma igreja hoje, eu ando pelo Brasil e o mundo ministrando aos pastores, aos casais, às famílias. Mas esse convite que o pastor José Wellington me fez para estar ministrando aqui, me preocupou sobremaneira. Isto porque eu não sou um profissional do púlpito, eu sou um profeta da palavra. E eu venho orando: Senhor, coloca no meu coração uma palavra que alimente, que nutra, que afine, que abençoa. E ontem, quando eu estava aqui no púlpito, Deus me levou assim a lembrar do que eu fazia há alguns anos atrás. Eu trabalhava numa grande empresa, num setor de controle de qualidade, e eu era inspetor de qualidade. E eu comecei a pensar como era o processo de inspeção de qualidade nessa empresa. E essa empresa fabricava amortecedores e também anéis usados nos motores. E aí eu me lembrei que a nossa empresa tinha um cliente na Alemanha extremamente criterioso. Já não se falava mais em excelência em termos de qualidade, se falava em qualidade total. E em função disto, para se vender para este cliente da Alemanha, o padrão que o próprio cliente estabelecia de qualidade era o mais elevado possível, porque os anéis eram usados nesta empresa para motores especiais, por exemplo, para os motores de aviões. E para um anel ser usado no motor de avião, tinha que ser o melhor do mercado. O controle de qualidade era rigorosíssimo. Então, no setor onde eu trabalhava, onde havia essa inspeção dos anéis, quando chegava um lote, por exemplo, de 200 anéis para este cliente da Alemanha, o padrão de qualidade usado era muito alto. Por isso, às vezes, de 100 anéis, nós tínhamos que dividir em 3 lotes. O lote que passava pela inspeção, servia para o cliente, o preço era altíssimo. Um segundo lote que não servia para este cliente, mas poderia ser vendido para um mercado paralelo num preço menor, bem inferior.
Porém, tinha um terceiro lote que não servia nem para o cliente exigente, nem para o mercado paralelo, era refúgio. Tinha que ir para o lixo. E onde o Espírito Santo pega essa figura e me faz perguntar a mim mesmo, de qual lote você faz parte? Porque quando Paulo fala de ministério, gente, o padrão que ele estabelece é de excelência. Ele escreve: quem deseja o episcopado, excelente. E ele continua dizendo: por isso é necessário que os pretendentes, aí ele escreve a lista. E quando você lê 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Paulo não baixa o padrão. É qualidade total. É excelência. E eu comecei a entender que hoje nós temos o primeiro lote de líderes. Nós temos um segundo lote de líderes. E temos um terceiro lote de líderes. E Paulo, ao escrever para Timóteo, aquele que ficaria no seu lugar, porque ele já estava partindo, disse: Timóteo, há uma inspeção. E essa inspeção é feita por um inspetor que vê além do que aqueles que aqui no Belém trabalham no crivo conseguem enxergar. E ele diz assim: procura apresentar-te a Deus como alguém que está dentro do lote que foi aprovado com base no alto padrão de qualidade. Entendem? Isso é sério. Eu estava lendo um livro. Se você gosta de escrever, seria bom você escrever isso. Um escritório de pesquisas sobre crescimento de igreja fez um levantamento na América Latina, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Ásia. Fez uma pesquisa sobre crescimento de igreja, analisando todas as igrejas que estão crescendo de forma significativa no mundo. E a conclusão final foi esta: todas as igrejas que estão em processo de crescimento expressivos do mundo têm pelo menos essas 7 marcas. Vou deixar a primeira por última. Segunda, ministério orientado pelos dons. Terceiro, espiritualidade contagiante. Quarto, estruturas funcionais. Quinto, culto inspirador. Culto que inspira. Culto que produz em quem vem desejo de voltar. Culto que valeu a passagem paga. Valeu os quilômetros rodado. Porque um dia eu fui em um culto e eu andei 50 quilômetros. Depois do culto, eu disse para mim mesmo: não valeu a gasolina que gastei, em função de tanta bobagem que eu ouvi. Eu sei que o culto é individual e depende de cada um de nós, porém, nós temos aqueles momentos na nossa vida que nós precisamos ir em um culto inspirador. 6, grupos familiares bem dirigidos. 7, evangelização orientada pelas necessidades de relacionamentos
marcados pelo amor fraternal. E número 1 agora, liderança capacitadora. Liderança capacitadora. Vou repetir então. Primeiro, liderança capacitadora. Segundo, ministério orientado pelos dons. Terceiro, espiritualidade contagiante. Quarto, estruturas funcionais. 5, culto inspirador. 6, grupos familiares. 7, evangelização orientada pelas necessidades de relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Liderança capacitadora. Mas afinal de contas, o que é liderança? Alguém disse que liderança é transformar visão em realidade. Gosto da definição de Max Diprie, que diz que liderança, ou seja, liderar, é libertar as pessoas para que façam o que é necessário da forma mais eficaz e mais humana possível. Por que Paulo é um modelo de liderança que vale a pena ser imitado? Número 1, porque sua liderança produzia frutos onde Deus o plantasse, independente de qualquer coisa. É Deus quem está me plantando, aqui vai dar fruto. Pode ser na prisão, pode ser em Corinto, pode ser em Éfeso, pode ser em Filipe, não importa. 2, Paulo era um líder cuja liderança gerava outros líderes. 3, ele começou e terminou sua liderança sem se perder no meio do caminho. Ele termina como começa: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a essência. Não perdi. Por isso ele pode dizer para Timóteo: guarda o conteúdo doutrinário do Evangelho, porque eu trouxe até aqui intacto. Eu preservei, eu guardei. 4, ele foi um líder cuja liderança não morreu com a sua morte. Mesmo depois de morto, ele continua falando a nós. Agora, gente, naquele processo de inspeção, muitos itens eram avaliados. O peso, nós tínhamos muitos instrumentos de medição para medir a espessura, o diâmetro. Tinha um instrumento que media a tensão, a oxidação, e não é diferente quando Deus está nos inspecionando para ver de qual lote nós fazemos parte. Dos aprovados, por isso tem um alto valor. Daqueles que servem apenas para o mercado paralelo, você compra por um preço assim muito inferior. E tem aquele que é refúgio, que Jesus chama de ladrão e salteador, porque não passa pela porta. Ele está entre nós, mas teve acesso pulando o muro. Ele se veste como líder. Ele tem um cabelo de líder. Tem um óculos de líder. Ele se senta como líder. Ele põe um perfume de um líder. Só que ele não tem legitimidade. É fachada. Não há conteúdo. Ele não foi aprovado pelo alto padrão de qualidade pré-estabelecido por Deus. Tem que passar pela porta. E a Bíblia diz: a porta é estreita, o porteiro é o Espírito Santo. A porta é estreita, o porteiro é o Espírito Santo. Passa aí de qualquer forma que eu quero ver. Tem muitos que estão no nosso meio, mas não são. Fazem, mas não são.
parecem ser, mas não são. Não são. E quais são os itens? São muitos, eu vou apenas citar alguns, que no processo de inspeção é conferido. Quais são os itens? Primeiro, não existe liderança sem visão. Quando Paulo fala ao rei Agripa, é o que ele diz: eu não fui desobediente à visão celestial. Isto porque a visão lidera o líder. Eu não fui desobediente à visão. Sem visão não há liderança, gente. A visão alimenta a chama da motivação. A visão faz com que nós comecemos e terminemos o ministério na rota. Na rota. A visão nos dá sentido de missão e propósito. Agora segure, a visão me disciplina. Vamos dizer isto juntos? A visão me disciplina. Por exemplo, quem tem uma visão semelhante à de Noé. Noé tinha a visão da arca. E olha como isso é interessante. Quem tem visão pode levantar os amigos contra, pode levantar a cidade contra, pode levantar os filhos contra, pode levantar a esposa contra. A visão faz você permanecer na rota. E ainda que todos digam o contrário, você diz: vai chover. Deus me deu a visão da arca. E construir uma arca, gente, quanto tempo levou para Noé construir a arca? 120 anos? Pergunto, quem quer concluir o seu projeto dentro da visão que Deus lhe deu? E a arca, 120 anos. Quem sabe a sua arca vai levar 40 anos. Quem sabe a sua arca vai levar 50 anos. Agora, quem precisa de 50 anos come qualquer coisa? Quem precisa de 50 anos de vida come muita gordura? Olhe para a barriga de um obreiro e meça a visão dele. Conheça a biblioteca de um líder e veja qual é o tamanho da visão dele. O pastor Juvenil disse uma coisa, é a verdade. É numa viagem que a gente se conhece. A visão disciplina o que eu vejo. Por isso, um líder que tem uma visão do tamanho de uma arca, consciente que para chegar lá não é tão simples como muitos pensam, ele é disciplinado no comer, ele é disciplinado no descanso, ele é disciplinado na sua leitura devocional, ele é disciplinado em relação às pessoas com as quais ele permite que o influencie. Ele tem autodisciplina, porque tem visão. Diga para o irmão ao lado, tudo é uma questão de visão. Tudo é uma questão de visão. Visão, gente, é a capacidade de enxergar possibilidades aonde outros só enxergam dificuldades. A maioria dos escravos que chegaram no Egito junto com José só viram escravatura. Nada além de um campo de concentração
onde os escravos não tinham nome, identidade, possibilidades, mas por causa da visão, José transformou desvantagens em 10 vantagens. Deus precisa de gente assim, que enxerga o que os medíocres não conseguem perceber. 2 vendedores de sapatos de uma empresa, 2 consultores de uma empresa que vendia sapatos, chegaram na Índia. Um disse para a empresa: não adianta investir nesse projeto, ninguém usa sapato na Índia. Do outro lado, o outro mandou um fax dizendo: dupliquem a produção, invistam mais dinheiro, coloca turnos diferentes de funcionários para trabalhar e produzir muito, porque aqui ninguém usa sapato, vamos vender milhões de pares de sapato. Gente, é uma questão de visão. Dependendo da sua visão, é como você enxerga a potencialidade do mercado. Tudo é uma questão de visão. Eu não tenho muito tempo, vamos correr então. Segundo, item no processo de inspeção de qualidade divino. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, por favor. Geralmente, o visionário é otimista. O que não tem visão é pessimista. 1 Timóteo 4, verso de número 13, diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso, eu grifei isso na minha Bíblia, progresso a todos seja manifesto. Escreva esse pensamento aí, seria importante você escrever. O envelhecimento é inevitável, o crescimento é opcional. Eu vou repetir. O envelhecimento é inevitável, o crescimento é opcional. Líder, se pudesse abaixar um pouquinho aqui o retorno, para dar menos microfonia, obrigado. Líder nunca para de crescer, mesmo quando atinge a posição de pastor sênior. Líder nunca para de crescer. Líder tem pele de rinoceronte, grossa, pode bater que eu aguento. Líder tem coração mole para liberar perdão. E líder tem mente expandida. Seu crescimento determina quem você é. Quem você é determina quem você atrai. E quem você atrai determina o sucesso da sua liderança. Agora segura aí, porque o que disse Ray Kroc, e não é qualquer líder, Ray Kroc é simplesmente o mentor, o idealizador da marca McDonald's. Olha o que ele diz: se você se acha muito maduro ao ponto de não se sentar mais para aprender, o seu próximo estágio é apodrecer. Quem não se assenta para ouvir, não se levante para ensinar.
É impressionante como o sucesso faz com que as pessoas deixem de ser educáveis. Líder sabe dar o devido valor aos livros. Essa é a minha pergunta. Deixa eu dizer aqui uma frase que eu gosto muito. E é minha, viu? Pode escrever e colocar embaixo, Josué. Quem não ouve, não aprende. Quem não aprende, não cresce. E quem não cresce, se torna escravo da sua mediocridade, estupidez, ignorância e burrice. Olha aqui, ó. Sabe qual é o país que mais lê no mundo? A Índia. Eu até trouxe aqui, ó, uma estatística. Deixa eu encontrar aqui, ó. O Brasil tem 53 milhões de leitores. Apenas 26 milhões disseram ter lido um livro este ano. Sabe quantas horas em média o brasileiro lê por dia? Por semana? 5 horas. Porém, sabe quantas horas o brasileiro assiste de televisão em média por semana? 18 horas. Vocês sabem quantas pessoas assistem a novela da Globo, aquela das 8, 8h30, todos os dias? 63 milhões de pessoas, incluindo alguns pastores, presbíteros, diáconos, dirigentes do círculo de oração e tudo mais. No momento em que o líder para de aprender, ele deixou de liderar. Abra sua Bíblia em Oséias, e alguns só lê uma parte desse texto, eu acho interessante. Oséias, capítulo de número 4 e o verso de número 6. Leve isto para sua casa e deixa isto perturbar sua consciência. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Essa é a primeira parte. O meu povo. Agora veja o que ele diz do sacerdote. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Em outras palavras, Deus dizendo: eu não quero que o meu povo herde de você ignorância. Isso é sério, gente? Qual é a sua média de leitura por dia? Tem gente que compra caras, isto é, Veja, assiste todo o relato da CPI, mas não conseguem ler 10 páginas de um bom livro por dia. Não conseguem ler a Bíblia. Gente, preste atenção. Porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Deus não quer que o seu povo herde ignorância. Ei, você disse assim, mas pastor Josué, e Pedro, que era semi-analfabeto? Vamos ver uma realidade que poucos percebem. Leia o livro do Atos e veja até onde Pedro aparece. Rapidamente Pedro some, desaparece de cena. E quem é que aparece? Por quê? Quem que escreveu a maior parte do Novo Testamento? Pedro ou Paulo? Quem se estabeleceu como o grande líder
Quem é que no Areópago impressionou filósofos? Quem é que fez reis e rainhas ficar babando, dizendo: esse homem está delirando? Se nós conseguirmos, gente, conciliar unção e conhecimento, não tem inferno que pare o que Deus tem para fazer nesta nação. Vocês já imaginaram se o diretor de jornalismo da Globo for um apóstolo Paulo? Depende. Os reitores das nossas universidades no Brasil sendo um homem com a mente de Paulo. Hoje, não justifica mais obreiros no púlpito da igreja dizendo: nós vai e nós volta. Não justifica mais. Com todo respeito ao simples, não justifica mais. Hoje não justifica mais chegar na igreja e dizer: olha aqui, Zaqueu disse para Jesus que ia pagar tudo em duplicata. Jesus é o alfa e o ômega, por isso que ele carrega todo mundo nas costas, caminhão alfa bom, e não perde a hora porque o relógio é ômega. Não justifica mais. Noé foi o maior criador de cachorro da Bíblia. Teve 100 cão da raça Jafé. Não justifica mais. Não justifica mais. Abra sua Bíblia, veja o que está em Provérbios 18 e 15. Outro dia o irmão disse que ia dar uma definição de cristão no púlpito. Disse: irmãos, cristão é Cristo dentro do tão. Não justifica mais. Provérbios 18 e 15 diz assim: o coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura saber. Diga: procura saber. Você quer continuar crescendo? Pare para ouvir quem sabe mais do que você. Gaste tempo com gente que tem uma bagagem semelhante à do pastor Carlos Padilha, pastor Osmar. Gaste tempo para ouvir o pastor Pereira. Pastores que têm aqui muito para oferecer. Passei 15 dias dormindo na mesma casa com o pastor Carlos Padilha. Só as experiências que ele passou para mim foi uma escola de teologia prática. A unção que você admira é a unção que você herda. Vou repetir isso. A unção que você admira é a unção que você herda. Por isso, Eliseu colou em Elias e disse: é isto que eu quero para a minha vida. Por isso que Moisés colou em Josué, colou em Moisés, disse: é isso que eu quero para a minha vida. Por isso que Timóteo colou em Paulo e disse: é isso que eu quero para a minha vida. A unção que você admira é a unção que você herda. Junte-se a pessoas que têm muito para você deixar para você. Livre-se dos líderes refugados. Livre-se daqueles que pularam o muro. Estão no nosso meio, mas não tem nada para acrescentar à sua vida. São pessoas de conteúdo pobre, miserável, medíocre, pequeno. Não perca tempo com esse tipo de gente. Eu não gasto tempo com gente assim.
Abra sua Bíblia ainda em Provérbios 22:12, que diz assim, olha. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento. Quantas páginas de um livro você lê por dia? Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Quanto você gasta do seu salário com livros? Dificilmente eu passo uma semana sem comprar 1 a 10 livros. Líder tem fome de conhecimento. Quantos CDs de mensagens de pregadores que vale a pena ouvir você tem em casa? Eu tenho 500. Já ouvi praticamente todos eles. Eu gosto de ouvir quem tem para oferecer. Não ouço qualquer um também, porque tem alguns que você não pode ouvir, porque você sofre um processo de emburrecimento. Você é o resultado do que você vê, do que você ouve e do que você fala. Vamos dar um pulão, porque nós não tenho mais 10 minutinhos. Terceiro, já está falando muito sobre isso, mas isso tem incomodado bastante meu coração. Abra sua Bíblia, veja o que está escrito em Eclesiastes 4. Verso de número 8. Isto é, um homem sem ninguém, um homem, um líder sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, por quê? Para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho em trabalho. Melhor é serem 2. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, levanta, diga levanta, mais forte, levanta. O que mais está faltando no nosso meio é esse espírito de gente com esse sentimento solidário para levantar o outro. Levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Se dormirem juntos, se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de quantas dobras? De 3 dobras. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo João, capítulo 5. Veja o que está escrito no verso de número 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Segundo Marcos capítulo 2. Evangelho segundo Marcos capítulo 2. Verso 3. Alguns foram ter com ele e conduziram um paralítico levado por... por quantos? O outro não tinha ninguém. E esse tinha... E quantos amigos você tem? Quantos aqui tem pelo menos 4 que pode te levar quando você não puder andar com as próprias pernas? E ouça-me, esse paralítico só chegou no lugar da bênção porque foi levado. A alguns lugares você só chegará se tiver pelo menos 4.
esse paralítico só alcançou o que desejava no coração da parte de Deus, porque tinha pelo menos 4. Ei, podem dizer o contrário. Algumas coisas, alguns lugares, você só chegará se tiver, no mínimo, 4 que coloca a escada na parede. 4 que segura a corda. 4 que mete a mão no bolso e diz: quanto custa a corda e a escada? Eu pago. Quantos aqui tem pelo menos 4? Levante a mão assim, por favor, Bento. Quantos tem pelo menos 4? Vamos ver se é verdade mesmo, porque agora é sério. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 16. Veja o que está escrito no verso 3. E quem está escrevendo aqui é gente que sabia se relacionar fazendo amigos. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Quem é que arrisca a cabeça por você? Pastor Veiga, o senhor arriscaria o pescoço por mim? Pastor Pereira, o senhor arriscaria o seu pescoço por minha vida? Não responda não. Pastor Evandro, o senhor arriscaria a cabeça por minha vida? Não responda. Se por acaso o senhor disser que não, o senhor não é o culpado. O culpado sou eu. Quanto custa fazer um amigo que arrisca a cabeça por nós? Xaramadai ovachoi queixandarabach. Quanto custa fazer um companheiro que diz: eu arrisco a minha cabeça por ele? Quanto custa? Tua mulher arrisca a cabeça por você? Se nem a tua mulher arrisca a cabeça por tua causa, faça uma autoavaliação do teu ministério. Agora preste atenção. Só haverá gente arriscando a cabeça por mim quando eu estiver arriscando a minha vida por alguém. Isso é relacionamento, gente. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 3. E veja a lista que Paulo tem de amigos. Priscila e Romanos 16. Verso 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epenedo, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, 2 Timóteo. Veja a relação desses dois aqui, ó, Paulo e Timóteo, verso de número 2. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor.
Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembro-me das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pastor Pereira, com todo respeito, fique de pé um pouquinho. É possível? Paulo estava despedindo de Timóteo. Eu posso imaginar os dois se despedindo como amigos. Timóteo começa a chorar. Já vai Paulo. Eles se abraçam. E Timóteo dá um beijo. E aí Paulo escreve assim: Timóteo, estou ansioso por ver-te. Quando eu lembro de ti nas minhas orações, eu me lembro das tuas lágrimas. Eu não vejo a hora de te ver para o meu coração se encher de alegria, Timóteo. Quem é que chora ainda se despedindo de um amigo? Obrigado, pastor. Quem é que diz para o outro: não vejo a hora de te abraçar, para que o meu coração se encha de alegria? Toda vez que chega aos meus ouvidos que um pastor, presidente, caiu em pecado, eu digo: faltou amigo. Toda vez que eu ouço que um companheiro se desligou, deslizou, ministerialmente faliu, eu digo: meu Deus, está faltando amigo. Me lembro de um amigo de um pintor. O pintor artista estava a 5 metros de altura, lá num andaime, terminando uma pintura caríssima, linda. E ele, para ter uma visão melhor da pintura, ele foi se afastando no andaime, foi se afastando, e o amigo dele estava embaixo. Quando viu que ele estava se aproximando da morte, ele pegou uma brocha cheia de tinta e jogou no quadro. E quando a brocha explodiu no quadro, o amigo deu um pulo para frente, olhou para trás e disse: você ficou louco? Ele disse: não, eu estraguei o seu quadro, mas salvei a sua vida. Você é meu amigo. Arahashai menegai juion da labasoi. Shanahai onde conderagashai, loubicidai onde comanai achonde gas. Quando Deus encontra Elias vivendo momentos de depressão no deserto, algumas coisas ele faz para curá-lo da depressão. Primeiro ele diz ao profeta: durma sem peso de consciência, porque doce é o sono do trabalhador. Segundo, você não está só. 7.000 não se curvaram diante de Baal. Você ainda é importante para mim, por isso vou lhe dar tarefas nobres para você realizar. E quarto, eu já preparei um amigo para andar com você. Minha oração nesta manhã é esta: Senhor, faz de nós um exército de companheiros de luta.
de gente que sabe que somos seres de natureza gregária. Por isso precisamos dar e receber companhia. Melhor é serem dois do que um, porque tem mais força no seu dinheiro. Se um cair, o outro levanta. 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 Levanta o companheiro. Eu sei que estou profetizando a líderes aqui que não estão precisando de um juiz. Não estão precisando de um dedo em riste. Estão precisando de uma mão solidária. De alguém que diz: eu vou te ajudar a se levantar. Um líder me escreveu esses dias. Abriu o coração para mim. E ele disse: isso faz um mês que está comendo a minha alma. Eu estava num hotel em Caldas Novas ministrando para muitos casais. Eu disse para minha esposa: este está precisando de uma palavra amiga e você vai me dar licença um pouco, que eu vou gastar tempo escrevendo uma epístola pastoral para um amigo. E eu escrevi um texto. No outro dia ele me respondeu. E ele disse: como é bom encontrar alguém pronto para estender as mãos, não para condenar, mas para dizer: é melhor ser dois do que um, porque em caindo o outro levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Quanto custa fazer um amigo que arrisque a cabeça por sua causa? Diga para o irmão ao lado: um amigo custa muito caro. Você está disposto a fazer esse investimento? Então fique de pé e vamos orar juntos. Ei, vocês querem ver uma coisa? Paulo não tinha vergonha de dizer: me lembro de você ao chorar nos meus ombros, amigo. E às vezes numa reunião como esta a gente diz: pega na mão do companheiro ao lado. Alguém diz: está inventado. É moda? Não, é amizade. Será que você, com todo respeito, pode pegar na mão do amigo, do companheiro ao lado? Com todo respeito. Terminando, eu quero dizer uma coisa a vocês. Não é da vontade de Deus refugar ninguém. Não é da vontade de Deus colocar nem o líder no lote do mercado paralelo. A vontade de Deus é ver todos sendo aprovado com base no padrão de excelência para a glória do nome dEle. Nós vamos orar de mãos dadas. E eu não me lembro... Melhor dizendo, eu me lembro de uma história em que um pai anunciou que a filhinha havia se perdido num lugar, e aí saíram todos procurando e não acharam. No outro dia, pela manhã, a multidão teve lá, através de alguém, uma ideia: vamos dar as mãos e fazer uma grande corrente e vamos varrer este local, aí nós encontraremos. Deram as mãos e formaram uma corrente enorme e saíram juntos varrendo aquele mato baixo, e foram varrendo, quando de repente alguém gritou: achei! Só que a menina já estava morta. Aí o pai disse: por que não fizemos isto ontem? Esse é o tempo
em que Deus quer levantar um exército de homens ligados um ao outro, a fim de que a nossa força seja maior e saqueemos o inferno e aumentemos a população do céu. Juntos somos mais fortes. De mãos dadas, oremos. Que bom, Pai, esse tempo na tua presença, quando a tua palavra vem para alimentar nossa alma. Tu não tens prazer nos reprovados. Tu não queres nos reprovar. Por isso, nesta manhã, que todos estejam aqui de posse de uma visão semelhante à de Abraão, de Moisés, de Noé. Que tenhamos fome de conhecimento, que não paremos de crescer jamais. Dá-nos a humildade para ouvir sempre, a fim de aprender e continuar crescendo, e que o nosso progresso seja manifesto a todos. Senhor, dá-nos um coração mais amigo, dá-nos um coração mais solidário, dá-nos um coração mais pronto. Ensina-nos a fazer amigos, e que seja uma amizade tão profunda, que amanhã nós possamos escrever como Paulo: saudai a Priscila e a Áquila, que pela minha vida arriscaram a sua cabeça. Senhor, levanta nesta casa um exército de companheiros, de amigos autênticos, de gente disposta a pagar o preço para fazer amigos e ter muitos companheiros verdadeiros. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você desse um abraço em pelo menos 10, dizendo assim: eu quero investir em você como meu amigo. Vamos fazer isso? Eu quero investir em você como meu amigo. Deus abençoe vocês. Você ouviu Pastor Josué Gonçalves. Se esta mensagem abençoou a sua vida, peça-nos outras, ligando para 0 Operadora 11 4033 6636. Deus abençoe você e toda a sua família. Não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família.